Pessoal, boa noite. Boa noite também para quem está assistindo a gente remotamente, né? Tem gente espalhada aí pelo Brasil inteiro. Sejam todos muito bem-vindos. Como o professor Eric mencionou, a gente vai trabalhar com 7 dicas essenciais para análise eficiente de balanços. Vocês vão observar o seguinte, essas dicas vão se alternando de dicas mais fundamentais, dicas intermediárias, dicas mais avançadas, né? Elas vão se alternando. Algumas dicas são mais, a gente costuma dizer que elas são mais permanentes, né? São mais atemporais, e outras dicas têm muita relação com o IFRS, né? com o rumo das normas brasileiras, seguindo as normas internacionais de contabilidade, que mudaram algumas coisas muito importantes, então algumas dicas têm muita relação com essas relativamente novas mudanças que a gente teve. Bom, então vamos lá. Eu gosto sempre de começar, pessoal, quando a gente fala de análise de balanço, análise de performance, análise de relatórios, com esse tema, com o objetivo das empresas. Qual é o objetivo principal de qualquer empresa não filantrópica? A gente sempre fala isso, né? Lucro. Quando a gente pensa, objetivo principal, lucro. Se o objetivo de alguém aqui é lucro, vamos começar um negócio todo mundo junto, e eu garanto um lucro líquido de R$80 mil por ano. Bom, vamos lá. Se o objetivo nosso é lucro, você está dentro ou fora do negócio que eu te proponho, eu estou te chamando para ser sócio. Depende é sempre uma resposta muito assertiva, não é isso? Quando o assunto é contabilidade e finanças. Depende mesmo, não é isso? Depende do quê? Do valor investido. O dono pode até não trabalhar, não é isso? Às vezes ele trabalha também. Mas é certeza que ele investe. Nós vamos investir, ou melhor, você vai investir R$1 milhão. Óbvio que primeiro assume que você tem 1 milhão, não é isso? Você tem 1 milhão, você me dá não, você me empresta. E eu te garanto, e por enquanto você confia em mim, R$80 mil por ano de lucro. Você está dentro ou fora do negócio que eu te proponho? Hoje fora, não é isso? Porque se você pegar o seu rico em 1 milhão, não é isso? E investir em qualquer coisa atrelada à Selic, você vai ganhar pelo menos isso ou mais, não é isso? Porque este investimento aqui está te dando uma rentabilidade, que é lucro sobre investimento de 8% ao ano. Poxa, se você pegar o seu rico com 1 milhão e aplicar em qualquer coisa atrelada à Selic, tira as taxas de administração, é certeza que você ganha pelo menos os mesmos 8% ao ano, não é isso? Ah, Selic está 14, 15, bom, tudo bem. No mínimo você ganha 8, com uma diferença crucial. Não faz nada. Em ambos você não faz nada. Você não faz nada no meu negócio também, quem trabalha sou eu. Sem risco, eu não gosto muito de falar sem risco, porque assim, a gente falava sem risco, não é isso? Aí vem a Argentina e acaba com a nossa aula, não é isso aí? Vem a Dilma doida para acabar com a nossa aula. Então assim, é o menor risco da economia, não é isso? Porque se o governo não pagar, ninguém mais paga. Então assim, por que você aceitaria os meus 8? Se eu não te falei nem qual é o negócio ainda, não é isso? Todo negócio tem risco, você pode ganhar os mesmos 8 com o menor risco da economia. Você está fora. Você conseguiu decidir com lucro? Jamais, não é isso? Você precisou de rentabilidade. Eu estava muito pessimista nas minhas projeções. Não serão 80 mil, serão 200 mil. Opa, né? Rentabilidade? 20. E agora, você está dentro ou fora do negócio que eu te proponho? Depende, é imbatível, não é isso? Depende do risco, não é isso? Qual o negócio que está inerente ao risco? Esquece os portes, porque com 1 milhão não vai dar para muita coisa. Vamos entrar no setor da Natura. Esquece o porte e o market share que ela tem, que é muito violento. Se a gente esquecer o porte e o share, em tese, só em tese, correremos o mesmo risco, não é isso? Se fosse Natura, esquece o porte e o share que ela tem, eu te oferto 20%. Você está dentro ou fora do negócio que eu te proponho? Deveria estar fora e nunca mais querer falar comigo, né? Porque a Natura é uma das campeãs nacionais de rentabilidade. Ela deu por muitos anos com uma consistência assustadora, 60% ao ano de rentabilidade. É 58, é 59, é 62, 65, sempre liberando 60. Não dá, por que se você aceitaria os meus 20, se em tese correremos o mesmo risco e ela lhe oferta 60? Se fosse Ambev, aí eu tenho que esquecer o porte mesmo, não é isso? Porque eles são gigantescos. Mas assim, esquecendo o porte e o share que ela tem, você também está fora. Porque a Ambev tem dado com uma consistência também muito forte, 30% a 35% ao ano de rentabilidade. Pô, peraí, por que você aceitaria os meus 20 se eu estou te ofertando com o mesmo risco? Tem gente que te oferta 35. Então peraí, então vamos decidir.
O objetivo de qualquer empresa pode até começar com a palavra lucro, desde que esse lucro consiga dar rentabilidade. E para não perder ninguém, rentabilidade maior que o K, né? Que o custo de oportunidade do investidor, não é isso? Eu comecei lhe ofertando 8, você não quis, porque você tinha a oportunidade de ganhar os mesmos 8 com menor risco. Aí eu mudei, lhe ofertei 20, competição com a Natura, você também não quis, porque você tinha a oportunidade de na Natura ganhar 60. Se você pegar qualquer livro de marketing, vai ter um capítulo dedicado à seguinte expressão: o objetivo da empresa é maximizar a riqueza do dono, criar valor ao acionista. É legítimo. Mas como é que eu mensuro isso? Eu só crio valor para alguém se eu entregar para esse alguém uma rentabilidade maior que a oportunidade dele. Faz sentido, pessoal? E é claro que vocês já devem ter, quem tem um pouco mais de experiência em análise de balanço já entendeu que essa rentabilidade, no fundo, é o que o mercado chama de ROI, não é isso? ROI com E, né, de Return on Equity, não é isso? Retorno sobre o PL, ou seja, é o lucro líquido, aquele que pode ir para o bolso do dono, em tese, dividido pelo investimento do dono, que é PL. Por isso que a gente em finanças é tão fissurado por ROI, não é isso? Apresentou um projeto na empresa, a gente fala, qual é o ROI? Vou comprar uma empresa, qual é o ROI? Vou trocar a máquina, ROI? Óbvio, a gente está focado no que importa, que é rentabilidade. Só que a nossa cultura latino-americana, isso atrapalha muito para a gente analisar balanço. A nossa cultura latino-americana é focada em lucro. A gente só fala em lucro quando fala em lucro, não é isso? Você pega os jornais especializados em finanças, e na minha opinião não é problema deles, é um reflexo da nossa cultura. Falou de empresa, só se fala em receita e lucro líquido. Não é isso? Você não falou do mais importante, que é a rentabilidade. Eu gosto sempre, quem teve aula comigo sabe, um clássico que eu gosto de usar é o Companhia Brasileira de Distribuição, lá, o Pão de Açúcar. Pegar um biênio bastante curioso deles, 2006, 2007. Lucro líquido do Pão de Açúcar no biênio cresceu 150%. Manchete do jornal, lucro líquido do Pão de Açúcar cresce 150% e bate recorde no período. Essa informação é verdadeira. Mas é lucro ou qualquer nível de lucro que o acionista objetiva? Não, precisa dar o quê? Rentabilidade. O problema é que ninguém falou, mas a rentabilidade do Pão de Açúcar no período foram os magnânimos 1% ao ano e 4% ao ano. O acionista ficou feliz? Não dá para ficar feliz. Esquece o mercado de capitais, que dá uma confundida. Se coloca no lugar do dono. Você é dono de um supermercado. Não trabalhou, só para facilitar a minha conta, bota a loja para rodar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, cheio de risco. Risco de ser roubado, contingências fiscais, contingências trabalhistas, aquele inferno. Roda o ano inteiro, rentabilidade 1% ao ano. Selic da época, mais ou menos uns 14%. Perdi 13%. Perdi 13%, né? Ah, não perdeu, porque se a rentabilidade é positiva, é porque o lucro é positivo. É verdade, mas a minha sensação é de perda, não é isso? Ah, muda o modelo de negócio, troca a diretoria inteira, chama a consultoria para ajudar, quadriplica a rentabilidade, 4%. Selic, 2007, eu não lembro direito, mas uns 14%. Perdi 10%. Até quando você aguenta? Quem tiver um alto poder econômico, talvez aguente um pouco mais. Quem tiver baixo, aguenta menos. Mas quem aguentar, aguenta na expectativa de algum dia ter uma rentabilidade maior, minimamente, do que a Selic, não é isso? E pode estar passando pela sua cabeça assim, ah, mas o dono do Pão de Açúcar aguenta, né? Porque se você pegar de 2012 para trás, sempre foi uma rentabilidade muito baixinha, sempre inferior à Selic. Aguenta nada, né? Na dúvida, por isso que eu usei esse ano, você pegar 2006, o Abílio Diniz vendeu, não é isso? Inicialmente lá, metade da parte dele para o Cassino por um valor muito pesado. Eu não gosto de falar de caro ou barato, porque caro ou barato é juízo de valor, não é isso? Quanto vale o relógio de corda de bolso do meu tataravô? Para mim, muito. Para vocês, nada. Nem funciona aquela porcaria enferrujada. Então, é pessoal. Quando a gente não participa dos valuations, tenta refazer para não perder a mão. Você usa as premissas mais otimistas do mundo, você não chega em metade do valor que o Cassino pagou por metade do Pão de Açúcar. Pagou com vontade. Não dava para entender. A gente entendeu depois, né? Que eles tinham um acordo de acionistas que em 2013, 2012, 2013 lá, o controlador passaria a ser o Cassino.
Ou seja, eu paguei caro para burro, algo de péssima rentabilidade, na expectativa de ter o controle 6, 7 anos depois. Só que 2012, 13 foi a primeira vez na vida do Pão de Açúcar que ele rentabilizou acima da Selic. Uma porque a Selic despencou, né? Isso ficou mais fácil. E outra porque ele melhorou a performance. Lembram o que o dono antigo tentou fazer? Fazer aquele furdunço societário, não é isso? Chamar o Carrefour da França, fazer aquela bagunça para que não perdesse o controle. Óbvio, né? Ele amargou rentabilidades inferiores à Selic por 6, 7 anos. Na hora que ele vendeu, 7 anos depois, começou a rentabilizar, ele queria pegar de volta. Pessoal, está caindo a ficha do assunto rentabilidade? Muito comum a gente falar assim, eu não concordo, porque a rentabilidade do Pão de Açúcar, por exemplo, é baixa, mas isso é normal, hein? É típico do varejo de massa. Varejo de massa é assim mesmo. Pode isso? Se você achar que pode, se põe no lugar do dono de novo. Você está ganhando 1%. Você está feliz ou triste? Triste. Chega alguém para você e fala, não esquenta não. Isso é típico do varejo de massa. Varejo de massa é assim mesmo. Resolveu ou você está um pouco mais chateado com a palhaçadinha? Não resolve. E quem está falando que rentabilidade pode ser baixa, está confundindo rentabilidade com margem, né? São duas coisas diferentes. Margem do varejo é baixa mesmo. Mas você tem outros drivers, né? Você tem giro, tem alavancagem do lucro, alavancagem da estrutura, você tem outros drivers. Pessoal, é possível o lucro subir e rentabilidade cair? Super possível, não é isso? Afinal de contas, a gente intuiu que rentabilidade aqui é lucro sobre investimento, não é isso? O lucro pode até subir, mas se o investimento subir mais do que o lucro, isso aqui vai cair. Esse foi o efeito de que aconteceu com quase todo mundo que foi à Bolsa em 2007. A 2007, vai usar como exemplo, está meio antigo, é que só tem esse ano para a gente contar a história, porque a gente bateu o recorde de IPOs esse ano, né? De Initial Public Offering, de primeira ida à Bolsa, estava fácil captar. O mercado estava muito líquido, né? Estava sobrando dinheiro na mão de todo mundo, exceto de nós, professores, estava sobrando dinheiro. Quando sobra dinheiro, qualquer papel que foi à Bolsa captou muito fácil, com muito ágil. Eu emiti ação por R$10, o mercado estava muito doido, queria pagar 20, 30, 40, estava muito fácil. Eu vou usar um exemplo aqui, mas não precisa ser ela, e eu não estou falando que é um papel ruim, é só um exemplo. As faculdades Anhanguera foram à Bolsa. Emitir ações como todo mundo foi em 2007, muita gente foi. Um negócio extremamente rentável, antes do IPO. Oscilava muito, mas eu vou colocar um número aqui que não é exatamente esse, mas 30%. É como se eu tivesse um lucro de 30 para um investimento de 100. Uma boa rentabilidade. Após o IPO, após a ida à Bolsa, a Anhanguera captou, assim como tantas outras, aproximadamente o suficiente para dobrar o ativo, dobrar o patrimônio, dobrar o tamanho da companhia. Ou seja, dormiu, acordou, o que está parado no seu caixa é do tamanho da empresa inteira. O que você faz com tanto dinheiro? Alternativa à compração de um grande banco e não se fala mais nisso. Faz sentido? Nenhum. Eu não comprei a Anhanguera para ele recomprar banco, não é isso? Opera títulos públicos, vai comprar uns títulos públicos atrelados à Selic. Faz sentido? Também não. Vai ter que fazer o quê? Comprar alguém, não é isso? O problema é, sabe comprar alguém? Comprar alguém é muito difícil, criar processos de sinergia. Ele levou 3 anos, mais ou menos, para comprar alguém. Durante 3 anos, ele investiu em títulos públicos. Títulos públicos engordam lucro. Nominal, receita financeira. O lucro crescia. Manchete de jornal especializado em finanças, lucro líquido da Anhanguera cresce e bate recorde no período. Essa informação é verdadeira, mas faltou o outro pedaço da informação, que o investimento também cresceu e bateu recorde, só que ele cresceu muito mais do que o lucro. Ele dobrou. 40 sobre 200, 20. E o que importa de verdade, que é a rentabilidade, é essa? Caiu. O acionista ficou feliz? Não. O novo não, né? O velho eu não sei, né? O que vendeu. Mas quem comprou não, tá certo? Claro que não. Você pegou metade do seu ativo e fez o negócio de educação, que rende uns 30. Pegou a outra metade do ativo e fez operação de títulos públicos, que rende 14, 15. Na média, a rentabilidade achatou. Está caindo a ficha, pessoal? Infelizmente, a gente ouve pouco falar de rentabilidade. A gente só escuta falar de lucro líquido, mas o objetivo de ninguém é lucro ou qualquer lucro. Tem que ser um lucro que dê
Rentabilidade. Isso é muito importante, isso é vital. Por quê? Porque é muito comum, por exemplo, todo trimestre sai nos jornais um monte de demonstração financeira publicado pelas empresas, né? Você está lá folheando o jornal e você não entende nada de contabilidade, você se deparou com um balanço. Qual é a sua primeira reação? Fecha, não é isso? Na dúvida, fecha. Eles publicam com fonte Arial meio, não é isso? Para dificultar a leitura. Aquele inferno, você não enxerga nada. Se você entende um pouco de contabilidade, você começa a fazer o que a gente chama que é a análise do olha. Ó, tem lucro, hein? Não é que tem caixa? Caramba, o AC é maior que o PC. Tá bom, mas qual é a sua opinião? Não, não tem opinião. Não tem opinião porque a gente não sabe o que está procurando, não é isso? Então a gente tem que ter foco. A gente sabe o que está procurando. É claro que a gente está procurando o que mais importa para o acionista, não é? Que é rentabilidade. Isso ajuda muito. Por isso que eu gosto sempre de contextualizar com essa definição dos objetivos. Tudo bem? Bom, dito isso, então, ó, claro, rentabilidade, ROI, né? Return on Equity. E aí, com base nesse pano de fundo, a gente consegue falar das 7 essenciais dicas aí, as 7 dicas importantes para a gente analisar a demonstração financeira. Essa daqui eu diria que é a dica mais importante e a que parece menos importante. Ou a gente conhece o negócio, ou é impossível analisar demonstrações financeiras. Absolutamente impossível. Se eu não entender do negócio, a análise de balanço vai ser a análise do olha, né? Vou falar, ó, a receita subiu, o EBITDA caiu, mas não tem intensidade, não tem opinião, porque eu não consegui entender o negócio. Alguns casos, né, ao longo dos anos, foram muito importantes para a gente. Eu gosto muito dessa afirmação do Eliseu Martins. Eliseu Martins, um dos principais contadores que a gente tem no Brasil, talvez no mundo, né? Foi diretor da CVM muitos anos. Ele fala assim, não se sabe como funcionam os negócios numa empresa, não devem ser analisadas as suas demonstrações. Pô, faz todo sentido do mundo. As demonstrações nada mais são do que um reflexo do negócio. E nós, financistas, e eu me incluo nesses, a gente tem uma mania, né, de ir logo para o número. Vamos para o número. Não, não vamos. Se eu não entender o negócio, fica impossível analisar a demonstração. Alguns casos clássicos aí que a gente passou ao longo dos tempos. É importante fazer uma ressalva, né? Claro que toda vez que a gente faz análise de demonstração financeira e dá dica de análise, eu vou sempre usar muitos casos reais, que fique bem claro, né, que são opiniões minhas, tá certo? Opinião do Adriano Mussa, não são opiniões da Sampo, porque a análise é sempre muito complicado, né? Ela é sempre muito carregada de opinião. A gente, há alguns anos, mais de 10 anos, a gente fez o valuation da Copenhagen, que eu acho que todo mundo conhece, né? Fazer valuation, uma intuição, né? A técnica mais robusta é tentar, no tempo, né? No N tempo, tentar projetar fluxos de caixa no futuro, trazer a valor presente por alguma taxa que represente o risco do negócio. O valor presente desses fluxos é uma boa ideia do valor da empresa, faz todo sentido. Quanto vale um negócio? Não sei. Me diga quanto ele vai dar de dinheiro para o bolso do dono ao longo dos anos, traz para hoje, é quanto vale, não é isso? E quando a gente foi fazer essas projeções, a gente foi estudar inicialmente a bolsa de cacau, né? Vai tentar entender a bolsa de cacau, cotada em bolsa, faz regressão linear, regressão logística, regressão do inferno, faz um monte de regressão para tentar projetar cacau. E é importante quando a gente toma algumas rasteiras, né? A principal reunião com o dono, primeira reunião com o dono, né, que na época estava lá coordenando o processo, ele falou, vocês vão me projetar? Vamos. Então vocês precisam entender uma coisa, eu não vendo chocolate. Não sei nem direito em qual bolsa está cotado o cacau. Ele sabia, era a força de expressão. Ele queria dizer o seguinte, quer saber quem produz e vende chocolate? Eles sim se preocupam com cacau. É Garoto, Lacta, Nestlé, Hershey, etc., que estão na gôndola do supermercado. Você já me viu na gôndola? Não. E não vai me ver, segundo ele, a menos que eu mude de negócio. Claro que esse setor mudou muito com o Cacau Show, né? Mas na época, mais de 10 anos, ele falou assim, eu vendo presente. Meu competidor mesmo é o Boticário. Ele falava, você já reparou como onde o Boticário vai eu vou, onde eu vou ele vai? De preferência no mesmo andar do shopping? Nós somos competidores, ele falou. Ele tinha uma análise concorrencial bastante incipiente para a época, né? Ele sabe aquela rosinha do Copenhagen, que só tem chocolate na pétala, não é isso? Tem logo uns
2 gramas, não é isso? Por pétala. Um buquê custava na época uns 60 e tantos, quase 70 reais. Esses dias eu só passei porque eu sou professor, custava 150 reais. 150 reais para a realidade brasileira. É chocolate ou é presente? Presente. Quantos kits do Boticário você compra com 150 reais? Todos, não é isso? Você compra quase todos, combinação de todos com todos. Então, assim, ou eu entendo isso, que ele vem de presente, eu concordo aqui, se eu não posso pegar as demonstrações dele do passado para analisar, muito menos ter a ousadia de projetar, vai sair tudo errado. Pô. E qual é o problema? Planilha Excel, né, planilha eletrônica, aceita qualquer coisa, põe que ela vai, não é isso? O problema é qual é a densidade. Qual é a profundidade, qual é a relação com o negócio de verdade. Isso é o mais difícil. Por isso que eu sempre digo, essa é a primeira dica, ela parece a mais óbvia, a mais simples, a mais boba, mas ela é a mais difícil, e eu diria a que a gente mais peca. Não dá para analisar por meio de índices, demonstração financeira, a menos que eu entenda muito do negócio. Tem sistemas de informação, né? Vários, né? Não vou fazer propaganda de nenhum deles, mas assim, tem 200 mil, Bloomberg, Reuters, Broadcast, CMA, tem um monte de sistema de informação. Você aperta um botão, sai 500 índices das empresas. Pega os 500 índices, embrulha bem e joga no lixo. Se a gente não entender o negócio, não entender o que é esse negócio, qual é a essência dele, qual é a densidade dele. A gente costuma dizer que essa é a dica mais importante e a mais difícil. Já repararam como os bancos setorizam? Quem analisa o setor de bebidas, analisa o setor de bebidas, né? E não 200 setores, porque é muito difícil se manter atualizado conhecendo determinado setor. No Brasil tem um lugar muito bom que eu sempre recomendo para conhecer setor, que é a APIMEC. A APIMEC é muito séria, na minha modesta opinião, bastante importante. Eu sempre esqueço a sigla, o que significa, mas é algo próximo de associação dos profissionais de investimento do mercado de capital. Põe no Google lá que só tem ela, a APIMEC. A APIMEC convida, já virou uma obrigação, as empresas listadas em bolsa a apresentarem os seus resultados trimestralmente. Então é uma reunião num hotel do Grande Centro, em geral, nas capitais e tal. Hoje está fácil, é tudo ao vivo, camerazinha, está super tranquilo. Vai lá o RI, Relações com Investidores, vai o CFO, vai o CEO, vai dependendo como é que está a empresa, vai todo mundo, explicar resultado. E há muitos anos na APIMEC que não se fala de contabilidade. Se fala de negócio, se explica negócio, se pergunta de negócio. É uma fonte vital para tentar conhecer segmento. E a gente toma muita rasteira, né? Eu citei essa rasteira aqui da Copenhagen, mas assim, tem muitas outras que a gente acha que conhece fácil o negócio e não conhece. A gente há alguns anos analisa a ação da Avon, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Que eles não estão aqui. Fomos participar lá há alguns anos, 7, 8 anos, da APIMEC deles, né? Antigamente era chato, porque era tudo web chat, né? Era demorado, é muito lento. Hoje está fácil, ao vivo, camerazinha. Na época, a gente fez uma lista de perguntas contábeis, quando começamos a tentar entender a Avon. E aí, no chat, a primeira pergunta foi desanimadora. A primeira pergunta foi, define o seu negócio? Não é possível. Né? Estudou, tem um monte de coisa para perguntar. Foi a melhor pergunta que podiam ter feito para a gente que estava começando. Porque o CFO deles que estava respondendo foi muito veloz na resposta. E ele não respondeu que o negócio era cosmético. Ele falou, nossa definição é mais abrangente, somos um negócio de logística. Falou, se eu fosse só cosmético, eu só teria o catálogo de cosmético. Ele falou, você já reparou que em alguns países, especialmente o Brasil é um país muito importante para eles, né, um dos principais mercados não Estados Unidos, eu tenho um catálogo de cosmético e eu tenho mais 5, 6, 7 catálogos, né, que vendem qualquer coisa, né, tudo. Lingerie, cortina, panela, sapato, livro. Se tornou um dos maiores vendedores de livro do ano passado. Então, assim, ele vende qualquer coisa. Ele tem uma rede logística capilar de consultora que é capaz de entregar qualquer coisa. Então, assim, ou a gente entende isso, ou não dá para pegar as demonstrações do passado para ler. Ah, o EBITDA subiu, a margem caiu, o ROI aumentou. Aumentou por quê? Foi por cosmético ou foi pelo X-Tudo? Pela logística, não é isso? Pelo canal que ele tem. Palavras dele, ele não consegue afirmar o que vai dar mais rentabilidade nos próximos períodos. O cosmético ainda continua o carro-chefe, mas é que o X-Tudo cresce com uma força
uma força violenta. E você percebe que não é óbvio? Absolutamente não é óbvio. Por isso que a gente fala assim, o Eliseu Martins defende muito isso. Ou a gente entende o negócio, ou é impossível. Eu sempre digo, aqui na São Paulo a gente analisa muito a demonstração financeira com as próprias empresas, com a diretoria das empresas. Eu sempre digo que são as melhores análises que eu já fiz na minha vida. E não é por minha causa, porque a nossa parte de finanças é muito simples. A questão é que quem tomou a decisão, a diretoria está na sala, fica muito mais fácil entender o número. E essa é a grande dificuldade. Tudo bem, pessoal? Bom, essa dica, eu diria que é a mais importante de todas. E aí, é claro, né, por outro lado, também não adianta só conhecer o negócio, eu preciso conhecer um mínimo de contabilidade, óbvio. Por que a gente diz isso? Eu gosto sempre de ilustrar com essa pesquisa. A Harvard Business Review, que na minha opinião é uma das principais revistas de gestão, né, de Harvard, que a gente tem no mundo, ela suspeitou assim, eu acho que existem duas grandes desconexões nas companhias. Desconexão 1. O pessoal de finanças não entende muita coisa do negócio. Bom, acabamos de falar disso, né? Desconexão 2. O pessoal de negócio, leia-se todos os outros, entendem muito pouco ou quase nada de finanças. Aí Harvard pensou assim, as duas desconexões são muito sérias, hein? Mas eu vou focar na segunda porque eu acho que ela é mais séria. Sabe qual foi o racional de Harvard? O pessoal de negócio precisa entender de finanças. Quem é que forma o resultado de uma empresa? O financista ou o negócio? Negócio. Receitas, áreas de marketing, logística, marketing comercial, né? Custo, logística, suprimentos, produção. Finanças é uma linhazinha minúscula na formação de resultado de uma empresa. Aí Harvard pensou, bom, se é o negócio que gera resultado, quem pode melhorar um resultado? O negócio. Como é que eu melhoro uma coisa que eu não sei o que é? Ou que eu tenho só uma vaga? Por exemplo, está na moda o EBITDA, não é isso? Ou EBITDA, como eles falam, EBITDA lá eu sigo eles, que a sigla é deles. EBITDA, todo mundo põe meta de remuneração variável em cima de EBITDA. Se eu não sei o que é EBITDA, como é que eu maximizo uma coisa que eu não sei o que é, né? Aí Harvard decidiu aplicar um questionário muito simples para os executivos de nível médio. Eu achei o médio muito alto. Eles pegaram o terceiro e quarto nível depois do CEO. Se for uma empresa pequena, tudo bem. Se for uma empresa grande, o quarto nível, o terceiro nível, é um nível de diretoria de país, não é isso? Aplicou o questionário, o resultado foi catastrófico. O acerto médio dos executivos foi 38% das questões. 3,8 de 10. Harvard conclui, péssimo sinal, hein? Péssimo. Péssimo para o indivíduo, porque quanto mais se cresce em qualquer hierarquia de qualquer organização, mais sobre resultados e finanças você será cobrado, concorda? E péssimo para a organização, porque está provado que quem pode melhorar resultado não tem muita noção de como é que esse resultado se forma. Absolutamente não tem noção da formação de resultado. A gente em finanças no Brasil ainda confunde EBITDA com fluxo de caixa. Imagina quem não é de finanças, não é isso? Então assim, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, que é uma outra dica que a gente vai passar. Então assim, eu preciso de um mínimo de contabilidade, essencialmente o não financeiro. A gente sempre costuma dizer o seguinte, se entender as conexões entre as demonstrações e o que cada uma traz na essência, já resolve tudo. Não precisamos ser peritos em contabilidade, mas entender a essência é fundamental. Quer ver, ó? Bom, a mãe de todas as demonstrações é o balanço patrimonial, não é isso? Que se você esqueceu contabilês, só mostra duas coisas. De um lado mostra as decisões de investimento que a empresa tomou. Do outro lado mostra as decisões de financiamento que a empresa tomou. É só isso, né? Então, peraí, então isso aqui nada mais é do que aonde eu arrumei dinheiro e o que eu fiz com o dinheiro que eu peguei. Então, peraí, é o jogo empresarial, não é isso? Estamos todos nas empresas o tempo inteirinho tentando pegar dinheiro, arrumar dinheiro o mais barato possível para investir em projetos que dê o maior retorno possível, não é isso? E é só isso que o balanço mostra. Ah, mas contabilidade não vai dizer que são bens, direitos, origem. Isso vai dizer a contabilidade, mas para a gente, em análise, é isso que importa. Onde eu peguei dinheiro, o que eu fiz com o dinheiro que eu peguei.
Aí vem os nomes, não é isso? Contabilidade vai chamar esses investimentos de ativos e esses financiamentos de passivo mais PL. A gente americanizou, né? Quase todo mundo americanizou, chama tudo de passivo. Se não tiver caixa 2, todo o dinheiro que eu pegar, eu invisto na empresa, não é isso? Não tem como o dinheiro sumir. Quer dizer, tem, mas... né? Teoricamente não tem. Então, é óbvio que um lado vai ter que ser idêntico ao outro. É muito simples, tá certo? Esquecendo contabilês. E aí, quem pode financiar uma empresa? Podem ser terceiros, não é isso? Ou o proprietário, o acionista, o sócio. Bom, essa é a base, é a mãe de todas. Mas espera aí, investimentos trazem resultados, não trazem? Não cabem aqui os resultados dos investimentos, ia ficar muito confuso. A contabilidade sugere a abertura de uma informação apartada, conhecida por DRE, demonstração dos resultados do exercício, resultados das decisões que eu tomei. Que é muito intuitiva a DRE, né? É quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto sobra, dá para intuir assim. Quanto eu ganho a gente chama de receitas, quanto eu gasto são custos ou despesas, o que sobra é lucro ou prejuízo. Intuitivo, né? Quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto sobra. A conexão é que é importante. Toda vez que eu pagar um custo ou uma despesa, essencialmente eu estou remunerando terceiros, né? Fornecedor, salários, tributos, juros bancários, são terceiros. Deu lucro ou deu prejuízo é a forma de remunerar o proprietário. Você percebe que o balanço é a mãe de todas? Não cabiam os resultados dos investimentos aqui, eu abri a parte. Gerei resultado para pagar terceiro, gerei resultado para pagar proprietário. Bom, aí, esse é o conjunto fundamental, não é isso? Resultado e balanço. Naquela pergunta, naquela enquete lá de Harvard, a maioria não conseguia entender que balanço é diferente de DRE, não tinha a menor ideia do que é o quê. E é simples, né? Se você for pensar, é onde eu peguei dinheiro, o que eu fiz com o dinheiro que eu peguei. Qual foi o resultado desse negócio? Foi esse aqui. Devolve resultado para terceiro, devolve resultado para acionista. E aí a gente tem a questão do caixa, porque essencialmente a gente vai discutir isso aqui um pouco mais para frente. Lucro não é caixa, não é isso? Lucro é regime de competência. Para quem não entendeu, não faz mal, a gente vai discutir isso. Aí, a única informação que eu tenho caixa no balanço é o próprio caixa. Caixa entre aspas, porque é caixa, bancos, aplicações financeiras, né? Caixa e equivalentes. E eu tenho dois saldos. Eu tenho o saldo do ano 1 e o saldo do ano 2. O caixa foi de 100 para 200. Essa informação para o gestor, para o analista, para o banco, para o credor, para o dono, é suficiente? Não, eu queria saber por que o caixa saiu de 100 para 200. Pela segunda vez, não cabe aqui no balanço. Como assim segunda vez? A primeira vez que não coube foram os resultados, não é isso? Eu trouxe a parte e retornei. Queria saber por que o caixa variou. Não cabe aqui. Abre mais uma demonstração, conhecida por demonstração dos fluxos de caixa, que vai explicar por que o meu caixa variou. E vai separar os fluxos em 3, não é isso? Por que o que afetou caixa, que foram fluxos de caixa da operação do seu negócio? O que afetou caixa, que são fluxos de caixa dos investimentos, né? Comprar máquina, comprar equipamento, ou vender, né? E o que foram entradas e saídas de caixa, foram fluxos de caixa dos financiamentos. Com quem você arrumou dinheiro para financiar? Percebe que é simples? O que a operação gerou ou consumiu de caixa, o que os investimentos geraram ou consumiram de caixa, o que os financiamentos geraram ou consumiram de caixa. E é claro que o somatório desses fluxos é exatamente a minha variação de caixa. Está explicado, né? Expliquei por que o caixa variou, separado em operacional, investimento e financiamento. Você percebe que é simples? Se a gente extrair e tirar o contabilês, isso aqui é a essência do que a gente precisa saber. A essência mesmo. Depois são pormenores contábeis, que claro que a gente com o tempo vai aperfeiçoando, mas assim, essa essência, essas conexões, a gente precisa ter muito clara, né?
Com essas pequenas conexões, eu acho que a gente responde quase metade daquele questionário. Incrivelmente, responde metade dos questionários lá de Harvard que eles aplicaram para os executivos, porque não tinham muita noção dessa configuração. Tudo bem, pessoal, até aí? É que eu sempre defendo que, eu me incluo nesses, contabilidade, a gente tem o dom de complicar os termos, né? Os termos são complexos. Capital social, capital subserviente, capital integralizado, ninguém usa isso, né? Essencialmente é onde eu peguei dinheiro, o que eu fiz com o dinheiro que eu peguei, que resultado que trouxe, paga o dono, paga terceiro. Aí o caixa, por que variou? Resolvido. São 3 demonstrações que resolvem tudo para a gente. Tudo bem, pessoal? Dito isso, a gente consegue entrar na nossa terceira dica fundamental. Pelo que você conhece, balanço patrimonial é um filme ou uma foto? Uma foto, né? Se for demonstrativo anual, vai ser uma foto tirada no último dia do ano, né? Se for de 2015, 31/12/2015. Balanço é uma foto, portanto. A questão é, peguei um balanço aqui da Camargo Corrêa, né? Esquece a parte lava-jato deles, né? Então, assim, é uma foto, né? A pergunta que fica é... Opa, desculpa. É possível fazer maquiagem na foto? É ilegal ou é lícito? Então, maquiagem é possível e é legal. Ah, como assim? Não se esqueça, o que é tirar a foto? Ah, lembra da foto, é bater uma foto. O que é maquiar? É dar uma ajeitada, não é isso? Antes de bater a foto. Pô, claro que pode, todo mundo faz, hein? Em menor ou maior grau, quer ver? O governo, por exemplo, para deixar... Não é só o governo, o banco adora esse índice aqui. Para deixar empresas participarem de licitação de obra pública, eles pedem esse índice de liquidez corrente. Às vezes o banco ainda gosta disso, infelizmente. Índice de liquidez corrente. A ideia é linda, ó. O índice de liquidez corrente é ativo circulante por passivo circulante. Só para lembrar ou para você saber se você não está tão informado. Ativo circulante são todos os meus investimentos, ó, que são ativos que vão virar caixa no curto prazo. Passivo circulante são todos os meus financiamentos que eu vou pagar no mesmo curto prazo, não é isso? Essencialmente vamos ficar com 1 ano, né? Não é bem a definição, mas vamos ficar com 1 ano. Ah, então o governo pensa assim, então eu quero que o senhor tenha mais a receber do que a pagar no curto prazo. Faz sentido, não faz? Por isso que eu falo, a teoria desse índice é linda, a prática é terrível. Isso aqui tem que dar maior ou igual a 1,5, por exemplo. Ou seja, eu quero que o senhor tenha 50% mais a receber do que a pagar. Perfeito. Sai da sua cadeira, senta na cadeira de um diretor financeiro de qualquer construtora que quer participar de obra pública. Dia 28/12, você pediu para o contador puxar um balanção. Não está dando 1,5. Deixa quieto? Não participa de licitação o ano que vem todinho. Fecha a companhia. Claro que não, você vai fazer, dá 1,5. Ah, vai. Você é pago para isso, né? Você vai fazer, dá 1,5. Para quem tem muito capital é muito fácil, e boa parte dessas construtoras tem ou tinha, né? É fácil. Pede para o dono aportar no dia 28/12. O dono vem e aporta, vai para o PL, não é isso? Patrimônio líquido, dinheiro do dono, correto? Contrapartida, o dinheiro entrou no meu ativo no caixa. 28, 29, 30, 31/12. Aproveita agora e bate a foto. O caixa vai sair gordinho. O AC sai gordinho, vai dar 1,5. O que a gente faz no dia 2/1? Só não faz no dia 1 porque é feriado. Devolve, não é isso? Restitui capital. Dá um jeito. Ou no mínimo tira dinheiro do caixa e vai comprar equipamento, não é isso? Fiz algum tipo de fraude? Menti de algum jeito? Puxa o extrato bancário. O dinheiro estava ou não estava lá? Claro que estava. Você pode questionar se eu fiz algo inadequado. Claro que eu fiz do ponto de vista de governança corporativa. Mas lícito ou não? Claro que é lícito. Tudo certo. Eu sempre digo o seguinte, se você fizer analogia com a sua vida pessoal, dá certo. Isso aqui é igual quando você vai receber alguém na sua casa. Custa ser, no dia que está tudo ajeitadinho, não é isso?
Você vai receber bem no dia da zona, não é isso? Aquela confusão. Não, você vai tirar uma foto memorável, não é isso? Que vai valer para o seu ano que vem todinho. Custa ser num dia que... Tá tudo legal, não é isso? Todo mundo faz isso, hein? Em menor ou maior grau, claro que todo mundo faz isso. Pô, é uma foto importante, né? Você dá uma ajeitada antes de bater a foto. Isso pode. O que é fraude na foto? Photoshop. Não, Photoshop é fraude. É enganar o consumidor, porque Photoshop é você ajeitar depois que a foto foi batida. É você olhar para o caixa e falar, tá 300 mil, tira esse valor daí, né? Bota um bi 400. Isso é fraude, né? Você está mexendo no balanço depois que ele foi batida a foto. Ó, isso é geral, hein, pessoal? Quer ver, ó? Lembra que eu tinha colocado aqui o demonstrativo da Camargo Corrêa? Olha aqui, eles tinham na época quase 600 milhões parados em caixa. Claro que isso aqui não deve ser saldo médio do ano inteiro. Isso aqui é para foto, tá certo? Todo mundo faz isso. E às vezes a maquiagem não é nem voluntária. Quer ver? Eu trouxe outro exemplo aqui de maquiagem não voluntária. Eu peguei o balanço do Grupo Fleury no ano de 2009, que é o ano que eles fizeram o IPO, que eles foram à bolsa captar dinheiro. Eles captaram muito dinheiro, eles captaram o suficiente para dobrar o ativo. Eles captaram 630 milhões de reais, dobrou o ativo. Quando eles fizeram isso? 17 de dezembro. Faz no dia 17 de dezembro, no apagar das luzes do ano. 17 para o dia 31, que é o dia da foto, são 13 dias cheios de feriado, não é isso? O que eles prometeram ao mercado? Comprar empresas e consolidar o setor. Mas vamos combinar, em 13 dias não dá tempo de comprar um monte de empresa. O dinheiro ficou aonde? No caixa. Aí você olha aqui, o caixa, equivalente de caixa, tem 527 milhões. Quase metade do ativo dele. É uma maquiagem, tá certo? Só que como é que vão sair aqueles índices? Por exemplo, esse aqui. Essa porcaria desse índice de liquidez corrente vai sair como? Espetáculo. Vai parecer que eu estou cheio de liquidez. Mas peraí, isso é uma foto. E esse caixa, por exemplo, do Fleury, você entende que é um vapor? Ele vai sair daqui. Ele prometeu que vai sair daqui na primeira oportunidade que ele tiver de comprar a empresa. E quem entende um pouco mais de contabilidade vai entender essa afirmação. Todos ou quase todos os indicadores de balanço dependem de forma direta ou indireta da conta caixa. Significa que em 2009, né, esse ano que eu estou vendo o Fleury aqui, todos os indicadores ficaram um sucesso. Isso é real? Não, claro que não. Deriva do fato de balanço ser uma foto. Super passível de maquiagem. Né? O que a gente mais tem no Brasil, quem trabalha em banco sabe. Pô. Eu preciso apresentar, eu sou de uma empresa de médio porte. Eu preciso apresentar um balanço legal para o banco. Eu bato na porta do banco, lá no dia 20 e tanto de dezembro, e peço uma dívida. Dívida longa ninguém me dá, né? Que eu não tenho porte para isso. Eu peço uma dívida de 400 dias. 400 dias, em tese, para o balanço é longo prazo, não é isso? Vai se configurar onde? Num passivo não circulante, como dinheiro de longo prazo. E os índices? Espetáculo, não é isso? Pô, isso é maquiagem, absolutamente maquiagem, porque a gente sabe que balanço é uma foto. Tudo bem, pessoal? Infelizmente, ainda vemos, inclusive, muito credor, muito banco, querendo esse índice para falar que essa empresa tem ou não tem liquidez, o que não significa absolutamente nada. Tudo bem? Bom, só para ter certeza, né? Eu não gosto dessa liquidez corrente, para quem entende um pouco mais. É por isso que eu gosto daquele outro índice, que está nos livros, né? O índice de liquidez seca. Esse sim, né? Você pega o ativo circulante e tira o que não é líquido, ou seja, os estoques, não é isso? Perfeito. Você continua aqui com conta caixa, que é a mais maquiável do balanço inteiro. Por isso que eu não gosto desse, eu gosto daquele outro. Esse, o imediato, o índice de liquidez imediato. Esse sim. É o caixa por... Você manteve aqui a conta mais maquiável do balanço inteiro. Ou seja, isso aqui, na verdade, né, todo índice que é de balanço patrimonial, a gente sabe que ele pode estar altamente maquiado. A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente pegaria, né, a verdadeira liquidez da companhia.
que a gente costuma dizer o seguinte, liquidez não é ter saldo de caixa ou ter saldo de alguma coisa. Liquidez é ter geração de caixa, né? Não saldo. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui é só um outro exemplo. Para continuar o Fleury, eu coloquei aqui, ó, o contas a receber dele, que é uma foto também, não é? Ó, o contas a receber do Fleury, 2012, eu atualizei aqui mais para perto, contas a receber de 359 milhões. Qual é o problema? Contas a receber pode ter coisa demais, concorda? Pode ter coisa a vencer, que é bacana. Pode ter coisa vencida. Pode ter coisa vencida faz muito tempo. O Fleury, ó, mais da metade, ou quase metade, perdão, das contas a receber dele, a hora que a gente abre aqui, são itens vencidos há mais de 120 dias, tá vendo? Tem coisa vencida há mais de 360 dias. Isso vai sendo mantido nas contas a receber enquanto eu não baixo, tá certo? E isso vai melhorando essa porcaria desse índice de liquidez. Você entendeu que o movimento é esquizofrênico? Eu vou aumentando contas a receber porque ninguém me paga. Vai aumentando contas a receber porque eu não recebo. Aumenta o ativo circulante. Aumenta o índice de liquidez. E está aí uma coisa que eu não tenho, é liquidez. Porque ninguém me paga. Tudo bem, pessoal? Está caindo a ficha? Ou seja, balanço, ele é absolutamente uma foto. Por isso que a gente tem sempre que mergulhar para entender o que está acontecendo. Tudo bem? Vamos lá. Bom, uma das dicas mais importantes, apesar de muito fundamental, ela é muito importante. Lucro é uma coisa, caixa é outra, não é? Ah, como assim? Tem aqui a DRE, né? A DRE é padrão, eu não vou detalhar isso, né? Receita menos custo, lucro bruto, tira as despesas da operação, lucro da operação, né? Resultado financeiro, pago o credor, pago o governo, né? Imposto de renda e contribuição social, pago o acionista. O que eu quero é o seguinte. Imaginem os senhores que eu fiz a seguinte operação. Eu sou um fabricante de mesas, móveis, e eu vendi R$1 milhão em mesa para a empresa dele no dia 30/10/2014. Já entreguei as mesas para ele. Como eu sou muito legal, eu dei um prazo enorme para ele pagar. Ele vai me pagar, portanto, eu vou ter o meu recebimento dos mesmos R$1 milhão no dia 30/11/2015. Vou dar mais de um ano para ele pagar as mesas. Deu para entender? Receita de R$1 milhão é de 2014, de 2015 ou é um pouquinho para cada um? Receita integral de 2014. A receita é aqui, ó, 14. Esse é o princípio mais importante e também o mais confuso da contabilidade, conhecido por princípio da competência. Não importa quando eu tive o recebimento financeiro, o caixa, importa quando eu tive o fato gerador. Contabilidade dá uma definição muito técnica para o que é o fato gerador. Eles falam assim, é a transferência dos riscos e benefícios do ativo. Eu gosto de outra mais simples, é a entrega. Eu entreguei para ele, o risco e o benefício da mesa é com ele. Eu entreguei receita de quando eu entreguei. Ah, então peraí, agora acho que eu entendi. Por meio desse mecanismo é possível uma empresa ser lucrativa e quebrada ao mesmo tempo? É. Gerar lucro e está quebrada. É possível, é normal e é recorrente. Basta que eu reconheça as receitas aqui, ó, e dê um prazo enorme para o meu cliente pagar. Reconheço os custos e as despesas e ninguém me dá prazo. Vou gerar elevados níveis de lucro, mas não vou conseguir gerar caixa. Lucro é uma coisa, caixa é outra. O mais engraçado é que a gente entende isso, muita gente entende isso, mas na hora do vamos ver, na hora de olhar, por exemplo, o EBITDA, já vou chegar no EBITDA, que é um lucro, fala que o EBITDA é caixa. Ele não é caixa. Se ele é um lucro, lucro não é caixa. Quer ver, ó? Gosto sempre de usar esse exemplinho aqui. Eu fiz a seguinte operação e eu sou um comerciante. Operação que está aí nesse slide. Eu comprei materiais, eu comprei 100 unidades por 70 e vendi 100 unidades por 100, tá vendo? 70 unidades por 100. Vamos montar a DRE aqui. Receita, pessoal. 7 mil, não é isso?
70 vezes 100, 7 mil. Os 7 mil estão no meu bolso? Não sei, não é isso? Se eu vendi à vista, estão. Se eu vendi a prazo, não estão. Eu reconheço do mesmo jeito. Custos. 4.900, não 7 mil, não é isso? Porque se for 7 mil, eu assassinei a competência. Compara banana com banana. Quantos você vendeu? 70. Então só traz para cá o custo do que você vendeu. Cadê as outras 30? Estoque. Eu só trago para cá quando eu vender. Por isso que, sabiamente, a contabilidade chama isso aqui de custo do produto vendido, né? Não custo do produto comprado, tá certo? Então é 70. Cada uma custou 70. 4 é 900. Os 4.900 entraram no meu caixa? Saíram do meu caixa, perdão? Não sei. Se o fornecedor me deu prazo, não saiu. Se o fornecedor não me deu prazo, saiu. E eu reconheço do mesmo jeito. Lucro bruto, né? Eu vou perguntar só por protocolo. Os 2.100 estão no meu bolso? Não sei. Depende. Depende, é imbatível, né? Depende das velocidades. Velocidade de recebimento das receitas e velocidade dos pagamentos de custo e despesa. Por isso, pessoal, que se você pegar qualquer empresa muito bem administrada, o CFO, o diretor financeiro, ele é doente por duas medidas. Ele foca em duas medidas. Medida 1, tem que gerar lucro. Em geral, eles gostam do EBITDA como lucro, né? Que a gente já vai chegar nele. Tem que gerar lucro, mas não adianta gerar lucro. Tem que receber rápido e demorar para pagar, não é isso? Porque daí eu vou converter esse lucro em caixa. E como é que pode ser a minha versão caixa desse negócio? Eu posso ser uma empresa com alto poder de mercado. Eu sou a Ambev, com 75% de market share, mais ou menos. Domino a cadeia, tá certo? As receitas, no período, eu recebo tudo. E os custos? Eu consegui não pagar nada no período. Eu vou gerar um lucro de 2.100 e um caixa de 7 mil. Mas eu posso estar numa outra ponta, né? Um pequeno fornecedor da Ambev. Eu vendo para ele 7 mil, ele não me pagou nada no período ainda, no caixa não entrou nada. E os 4.900? Saiu tudo. Eu gero um lucro de 2.100, mas no caixa eu destruo 4.900. E você já percebeu que eu posso estar em qualquer situação intermediária entre o mais 7 mil e o menos 4.900. Por isso que todo bom CFO é maluco por duas medidas. Medida 1 tem que gerar lucro, qualquer que seja a sua medida de lucro. Medida 2 tem que converter o lucro em caixa. Então tem que receber logo e demorar para pagar, não é isso? Aí eu gero lucro e converto em caixa. Dá para entender isso, pessoal? E você entende que essa é uma informação riquíssima e essa é outra, também riquíssima. As duas são muito ricas. Só para você ter certeza. Então para que a gente fica com lucro? Por que não vamos logo para o fluxo de caixa? Não, porque isso aqui é muito rico também. Isso aqui está me dizendo assim, vendo por 7 mil, algo que custa 4.900. Até o presente momento estou com uma viabilidade econômica, que é lucro, não financeira, de 2.100. Mas eu queria muito saber se esse lucro entrou no caixa, não é isso? E é o papel dessa outra demonstração aqui. Porque também não adianta nada eu ter só essa, vocês entendem? Porque se eu tivesse só essa, eu ia falar, beleza, 7 mil gerados de caixa. Vamos gastar, não é isso? Mas não dá para gastar, porque eu tenho que pagar em breve 4.900. Uma informação de lucro, a outra informação é de caixa. Deu para entender que são diferentes? Eu diria que pelo menos metade, né? A outra metade das questões de Harvard lá que foram equivocadas é porque todo gestor executivo tinha certeza que lucro era igual a caixa. Depende. E é por isso que o financeiro fica tão bravo com o comercial, não é isso? Porque o comercial fala assim, eu só dei prazo. Não é só.
Mas, se você deu prazo, a gente não vai conseguir converter o lucro em caixa. Radicaliza isso que você vai ficar nessa situação. Então, assim, lucro é uma coisa, caixa é outra. Tudo bem, pessoal? E aí, obviamente, né? Que eu não vou fazer muitos detalhes disso, mas assim, pega a receita, ó, tira custo, dá lucro bruto. Eu fiz ali, né? Se eu tirar as despesas da operação, eu vou chegar no lucro operacional, vulgo EBIT, é o lucro da operação. Bom, é óbvio que essa daqui é uma informação importantíssima, é isso? O lucro da operação, o EBIT, uma informação core. É o resultado do seu negócio, é o resultado do que você se propôs a fazer. Quer ver, ó? A gente costuma ler assim, pega o resultado do negócio, paga o banco, né, resultado financeiro, paga o governo com impostos, paga o acionista. É vital. Então, lucro operacional ou EBIT é a mesma coisa. E esse EBIT, só para a gente ter certeza, né? Lucro operacional igual a EBIT. O EBIT vem de Earnings Before Interest and Tax. EBIT. Se a gente traduzir literal, né? É exatamente o que ele é. É lucro antes dos juros e dos impostos. É o nosso LAGIR, né? Ó, observa que é a mesma coisa, ó. Lucro antes dos juros e dos impostos. Então, tanto faz, né? LO, EBIT, LAGIR, é tudo a mesma coisa. É que pega mal para burro falar LAGIR, não é isso? Não, você fala LAGIR numa reunião, você sofre até bullying, não é isso? É efetivamente EBIT, é mais chique. É o lucro do negócio, é o lucro da operação, só que ele ainda não é o que o mercado gamou. O mercado gamou no EBITDA. Está faltando o D e o A, não é isso? O que é o D e o A? Dentro de custo e dentro de despesa, eu posso ter depreciações e amortizações. Só para definir bem rápido. Eu compro uma máquina, ela desgasta, né? Vida útil vai perdendo. Depreciação. Um software, quando eu compro, ele também perde vida útil. Só que a depreciação de um bem intangível quanto um software muda de nome. A gente chama de amortização. Então, depreciação e amortização. Só que depreciação e amortização não tem efeito no caixa no período que eu contabilizo. Eu não vou entrar muito em detalhe disso, mas assim, tem efeito no caixa quando eu paguei a máquina ou quando eu paguei o software. Depois eu vou amortizando pela vida útil dele. As depreciações e amortizações não vão ter impacto no caixa. O que os americanos inventaram? Ah, peraí, você lançou como custo e como despesa itens que não significam desembolso de caixa neste período. O desembolso foi quando você comprou lá atrás. Não vou explicar isso com muito detalhe, porque isso aí é uma aula inteira, não é isso? Mas assim, os americanos falaram, ah, peraí, então o EBIT ficou menor pelo fato de você ter contabilizado depreciações e amortizações dentro de custo e dentro de despesa, não é? Só que isso não representa a saída de caixa. Aí eles pensaram assim, ah, então pega o EBIT, soma de volta a depreciação e amortização, que fica como se você não a tivesse contabilizado. Todos compreendem, não? Sim. Esse é o EBITDA. Eu só somei de volta. Como eu tinha contabilizado como custo e como despesa, e não representa a saída de caixa, soma de volta, que fica como se você não tivesse contabilizado. É o EBITDA. É Earnings Before Interest, Taxes. Ah, bom, aí já era o EBIT, né? Lucro antes dos juros e dos impostos, não é isso? Só que como eu somei de volta a depreciação e amortização, ele também está before, antes das depreciations, é meio tabajara, né? E amortization. EBITDA. EBITDA. EBITDA esse que o mercado vem equivocadamente chamando assim. Isso aqui é um lucro, não é? Concorda que EBITDA é lucro? O mercado tem chamado isso aqui assim, ó, geração de caixa operacional. Tá errado, hein? Ó,
Por que que o EBIT, este aqui, ó, lucro da operação, não é caixa? 2 motivos. Motivo 1, eu contabilizei depreciações e amortizações que não são saída de caixa. Motivo 2, eu estou no princípio da competência. Quando eu passo do EBIT para o EBITDA, eu corrigi o primeiro motivo. Mas eu continuo no regime da competência. Todos entendem isso? Sim? Isso é lucro. Portanto, está faltando uma palavra. A geração de caixa operacional potencial. Quando tudo der certo, quando eu receber tudo que eu tenho para receber e pagar tudo que eu tenho para pagar, EBITDA é caixa. Deu para entender? O Roger, finado, né? Infelizmente, finado o Roger Agnelli, quando ele era CEO da Vale, ele sempre dava palestras por aí pelo mercado e ele fazia que o tema dele central era não sei por que o mercado gamou no EBITDA. Ele falava, ou o mercado não entendeu nada ou fui eu. Ele falava, mas eu sou muito convicto dos meus conhecimentos. E modesto também. Né? Falava, o mercado que não entendeu nada, ele falava, vai chamando EBITDA de caixa, vai mercado. E quem ele trazia? Construtora. Esquece a parte lava-jato deles. Ele gostava muito de usar a Galvão Engenharia. Construtora. Constrói uma ponte. Quem compra uma ponte? O governo, né? Tem que ser alguém muito onipotente para comprar uma ponte. Então é o governo. Como é que eu reconheço a receita da ponte? Pela entrega, não é isso? Entreguei a mesa, reconheço a receita. Entreguei a ponte, reconheço a receita. Claro que vai aos poucos, pelo avanço da ponte. Entreguei a ponte, reconheci a receita. Como é que o governo é para pagar? Ixi, né? O som fala por si, né? Ixi. O que é custo e despesa para uma construtora pesada que nem essa? Materiais pesadíssimos, alumínio, ferro, cobre, cimento, quase oligopólios no Brasil, ninguém me dá prazo. E mão de obra. Tanto a engenharia quanto a braçal lá, eu pago à vista. Ou seja, receita eu reconheço e demora um século para entrar no meu bolso. Custos e despesas eu reconheço e saem à vista. Eu gero um super EBIT. Concorda? Do EBIT para o EBITDA eu só somo, né? Então eu gero um super EBITDA. Mas eu não consigo gerar caixa. Eu fico aqui, ó. Receita, não recebo, custo, sai tudo. Gero lucro, não consigo gerar caixa. Deu para entender, pessoal? Que lucro é uma coisa, caixa é outra, EBITDA é uma coisa, caixa é outra. E olha só, trouxe alguns exemplos aqui reais para a gente. Como a Ambev tem um poder de mercado violento, claro que tudo que ela gera de lucro, ela converte em caixa. EBITDA de 11 bi, caixa de 11 bi e meio. 100% de conversão. Lembra que eu mostrei a carteira do Fleury? Com muito problema de recebimento? Então não dá, ela gera receita, mas não recebe, não é isso? Lembra? Como ela não recebe, ó, ela gera um EBITDA de 138 milhões e gera um caixa de 24. Taxa de conversão de lucro em caixa de apenas 17%. E aí, o terror da geração de caixa são as construtoras. Eu usei a Ivin aqui. Gera um EBITDA de 345 milhões e no caixa destrói 264. Essa aqui, ó. Gera receita que não recebe, gera um lucro que não consegue entrar no caixa, gera lucro e destrói caixa. Ah, mas dá para entender, né? Uma construtora faz as vendas para receber em 30 anos, não é isso? Ah, não seja inocente. As construtoras repassam as carteiras para os bancos, não é isso? Repassam no Brasil no Habite, não é isso? Na entrega das chaves. Então elas aguentam a pancada por 3 anos, mais ou menos, que é o tempo médio de construção. Reconhece as receitas, vai levar 3 anos para entrar no caixa. O que é custo e despesa para uma empresa da construção? Materiais, terreno, que eu compro à vista. Quase tudo que sai à vista. Não tem como. Gero EBITDA, gero lucro, não consigo gerar caixa. Deu para entender, pessoal? E vamos destruir mais um índice. O banco tem adorado um índice assim, ó. Índice de cobertura dos juros. Quero ver se o senhor é capaz de gerar caixa na operação
Para pagar os juros bancários, as despesas financeiras. O Rogenielli satirizava muito assim, ele falava assim, isso, o banco vai assim. Quando chegar o dia exato de pagar os juros bancários, a empresa vai falar assim para você, olha, caixa, eu não tenho, mas eu tenho um potencial que é um espetáculo, você aceita? Não, quando vencer tem que ter caixa. Deu para entender, pessoal? Esse é um tema absolutamente essencial. O lucro não é caixa, ele é só potencial. Tudo bem? Bom, o quinto tópico, pessoal, vai falar de um tema um pouco mais técnico aí. IFRS e a dificuldade de comparação entre empresas. O que é isso? Bom, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que cada região do planeta tinha o seu padrão contábil. Os Estados Unidos tinha o seu, conhecido por US GAAP, está aqui. A Europa tinha o seu, que tinha outro nome, depois virou IFRS. E o Brasil tinha o seu, conhecido por BR GAAP, que era quase uma cópia do US GAAP. Há alguns anos atrás, quase mais ou menos 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, assinamos aí alguns tratados de convergência. Convergiríamos todos inicialmente para o padrão norte-americano. Só que o padrão norte-americano ficou muito fragilizado com os grandes escândalos contábeis, Enron e MCI especialmente. Então a gente está indo, meio que indo no gerúndio ainda, para o padrão europeu, que não é mais europeu, ele é international, né? O IFRS. Qual é a essência do IFRS? A gente fala assim, é a primazia da essência sobre a forma. Vamos traduzir isso? Ajuste a contabilidade ao seu negócio. É a tradução que eu mais gosto disso. Como assim? Vou dar um exemplo. Lojas Renner. A loja Renner publica demonstrativo assim, agora, depois do IFRS. Receita operacional, 2 pontos. Receita operacional mercantil, X. Receita operacional financeira, Y. Só fiquei confuso agora, hein? É operacional ou é financeiro? Não, ele está assumindo que a parte crédito direto ao consumidor, lá o CDC, CDCI que ele faz parte da sua operação, do seu negócio. Então é operacional. Como é que era antes do IFRS? Financeiro, pô. Resultado financeiro. Só que aí é que entra a dificuldade de comparação. Imaginem se a loja Renner está assumindo isso. Imaginem os senhores se umas Casas Bahia não assumissem que o crédito direto ao consumidor faz parte da operação. E colocasse como resultado financeiro lá embaixo. Os EBITs, os EBITDAs, os lucros de ambas as empresas são comparáveis? Não. Por isso que a gente tinha uma lógica, quem é mais antigo aí, de experiência de balanço, falava assim, o EBITDA é muito bom, porque ele é uma medida universalmente comparável. Não é. Principalmente depois do IFRS, que ajuste a contabilidade ao seu negócio, não é. E aí cresce a importância, fica maior ainda a dica 1. Lembra? Ou eu conheço o negócio ou não tem análise. Absolutamente não tem análise. Imagina eu comparar os lucros de Renner com Casas Bahia, se as Casas Bahia também não assumissem que o financeiro faz parte da operação. Quer ver, ó? Trouxe um caso aqui, um exemplo. Magazine Luiza, ó, do jeito que eu falei. Receita quebrada em 2. Receita líquida com venda de mercadoria. Receita líquida com produtos e serviços financeiros. Custo. Custo da venda de mercadoria. Custo dos produtos e serviços financeiros. Ou seja, o IFRS trouxe isso na sua essência, né? Ajuste a contabilidade ao negócio. Então, ou eu entendo mais ainda do negócio, ou a análise ferrou. E só para você refletir. Vai lá no sistema de informação financeira, e eu não estou falando mal deles. Bloomberg, Reuters, Broadcast, Economática, CMA, OI, etc. Baixa indicadores de empresas que utilizam, por exemplo, o EBIT. E saiu comparando, né? Concorda que você tem um potencial de erro desse tamanho? Você não sabe o que está contido em um e não sabe o que está contido no outro, ou seja, não tem atalho. Né? Principalmente com o advento do IFRS, não tem atalho. Não tem passo rápido para analisar a empresa, tá certo? Eu vou ter que conhecer muito o negócio. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. 6, essa é uma das mais importantes. 6. Até aqui, nós estamos falando de balanço, DRE, que a gente acredita nas demonstrações das companhias, tá certo? Mas qual é a realidade brasileira?
Informalidade. É aquele balanço fraudulento. Né? Eu sou empresário de médio porte. E no Brasil temos, como todo país do mundo e como toda profissão do mundo, não estou falando mal de ninguém, temos contadores e contadores. Mas tem muito contador que se sujeita a fazer qualquer coisa na realidade brasileira. Eu sou empresário do médio porte e eu preciso crescer. Eu preciso de crédito. Eu bato na porta do banco, né? Porque eu não tenho como crescer de outro jeito, emitir ação. Que ação? Não sei nem o que é isso. Né? Se eu vou pedir crédito. O banco parece um robô e me fala, por gentileza, os últimos 3 balanços. Eu saio da reunião com o banco, eu não sei nem o que ele pediu direito. Eu ligo para o contador, não é isso? Falo, por gentileza, dá para elaborar um balanço? Que o contador, em geral, responde? Opa, né? Como é que o senhor quer fazer? Tá certo? De quanto? Quer me mandar aqui em Excel, é só imprimir e assina, ou nós vamos fazer a contabilidade de ré, né? De trás para frente, para chegar no valor do crédito? É a realidade brasileira. Eu levo aquele balanço fraudulento e mentiroso para o banco. O banco não é bobo. Ele vai mandar um analista de crédito com um belo de uma expertise e fazer uma visita para mim. Né? Aí ele me visita com o balanço na mão. Imobilizado 7 milhões, do que se trata? Eu falo, é essa casa que o senhor está vendo. Né? Aquela casa que no auge da bolha imobiliária valia 500 mil, 7 milhões? Nunca! Ele sabe que eu estou mentindo para ele. É a realidade nossa. Pô. Como é que ele se protege da minha mentira? Não, se ele negar crédito, ele não vai mais emprestar para ninguém. Porque o middle market do Brasil é assim. Ele vai spreadar, não é isso? Ele vai meter a taxa de juros lá em cima. A gente brinca que ele vai botar a taxa do risco, mas como ele não me enxerga, está tudo meio nebuloso, ele vai acrescer a taxa do medo, não é isso? E banco com medo é desproporcional. Ele mete a taxa... É verdade, né? Ele mete a taxa lá em cima. Quem pagou a falta de transparência? Eu. E banco, como ele não vai acreditar no meu balanço, ele não acredita, e a gente tem que lidar com essa informalidade, a gente sabe que quando a gente não acredita, a gente tem que fazer, no mínimo, essa coisa que está aqui, ó, que é a importância do ciclo de caixa. O que é esse ciclo de caixa? Vamos entender isso, que isso é muito importante. Eu queria muito saber a sua saúde financeira, eu não acredito no seu balanço. A gente tenta, né? Tem técnicas para isso, a gente chama de técnicas de balanço percebido ou perguntado. A gente tenta montar esse ciclo. O que é esse ciclo? Está desenhado aqui, mas vamos desenhar aqui que fica mais didático. Pensa num comércio. Todo comércio, a primeira coisa que ele faz da vida é compra, não é? Aí ele mantém o item em estoque até o dia que ele faz a venda. Vendeu, dá um tempo e tem o recebimento. Essa é a vida do comerciante, né? Compra, estoca, vende, recebe. Compra, estoca, vende, recebe. Também é do industrial, né? O indústria também compra, estoca, produz, estoca, vende, recebe. Então também é a vida do serviço, da empresa de serviço, só que não tem estoque. É produz serviço, vende, recebe. Intuitivamente, sem fazer contas. Do dia que comprei até o dia que vendi, ficaram aonde os itens no meu comércio? Estoque. Então a gente chama tecnicamente isso aqui de PME, do jeito que está no slide aí. Prazo médio de estoques. Vendi, vou dar um tempo para receber. A gente chama isso aqui de outro P, chama de PMR. Prazo médio dos recebimentos, não é isso? E este dia aqui, ó, o dia do recebimento, é um dia muito feliz, não é isso? Esse é dia de felicidade, é um dia de entrada de caixa. Quando é que o caixa saiu? Na compra. Posso assumir que o fornecedor me deu um prazinho, eu paguei uns dias depois aqui, ó? Pode ser? Do dia que comprei até o dia que paguei, PMP, prazo médio dos pagamentos. Concordam, gente? Todo mundo tranquilo? E este dia de pagamento é um dia muito triste, né? É um dia de saída de caixa. E descasou, né? O caixa saiu aqui para pagar o fornecedor e vai levar um tempão até o dia que ele entra. Nome técnico desse descasamento: ciclo de caixa ou ciclo financeiro. É bom ter um ciclo de caixa longo, pessoal? Em tese, não.
Porque quanto mais longo, maior o meu descasamento, não é isso? E qual é o meu problema? O meu problema é que minha vida continua. Eu continuo tendo que pagar água, luz, telefone, gás, aluguel, colaboradores. E não tem dinheiro, porque o caixa saiu aqui para pagar o fornecedor e vai levar um tempão para ele entrar. Como que a gente poderia, ó, sem fazer conta ainda, estimar esse ciclo vermelho? Podia ser assim, ó. É tudo menos esse pedacinho? Vai dar o vermelho, não vai? Se eu pegar tudo, tirar esse pedacinho, dá o vermelho. Tudo é prazo médio de estoques, mais prazo médio de recebimento, menos o pedacinho que é pagamento. Meu exemplo do slide aí. Eu tenho um estoque de 60 dias. É o prazo médio que leva. Eu recebo em 50 dias. E eu pago o fornecedor em 70 dias. O meu ciclo vai ser de 40 dias. O que significa 40 dias? É o tamanho do meu descasamento, não é isso? Significa que 40 dias é o que leva do dia que o dinheiro saiu até o dia que o dinheiro entrou. Por que isso é fundamental para banco? Porque não tem alternativa. A empresa vai ter que bater na porta do banco ou do dono, em geral vai do banco, e pedir empréstimo, capital de giro, e esse empréstimo tem que ter um prazo de 40 dias. Dá para entender isso? Vai ter que ter um prazo de 40 dias. E aí a questão é a seguinte, 40 dias que alguém vai ter que emprestar. 40 dias é o tempo que eu vou ter que tomar de empréstimo. Mas qual é o montante do meu empréstimo? O montante do meu empréstimo vai ser assim, não vai? Ó. Aqui, o que eu fiz? Em dias, não foi? Prazo de estoque mais prazo de recebimento menos pagamento. Se eu quiser em cifrão, em dinheiro, eu vou olhar para o balanço, né? Qual é o estoque não em dias, mas em cifrão? Qual é o contas a receber não em dias, mas em cifrão? E qual é o fornecedores não em dia de pagamento, mas em cifrão? Ou seja, essa história de PME mais PMR menos PMP pode ser em cifrão, estoque, mais contas a receber menos fornecedores. A minha empresa é assim, ó. Eu tenho um estoque de 200 dinheiros. Eu tenho contas a receber de 300 dinheiros. E eu tenho fornecedores a pagar de 100. Em termos de cifrão, eu vou ter um ciclo de 400. Você entende que essas duas informações são absolutamente core para um banco, para um gestor de empresa pequena. Olha a leitura que o banco vai fazer disso, ou que o dono vai fazer disso. Eu preciso bater na porta do banco, ou do dono, eu vou em geral para o banco, pedir capital de giro, porque isso aqui é sinônimo de capital de giro, não é isso? Pedir capital de giro para o banco, a operação vai ter que ter uma magnitude de 400 milhões, 400 mil, 400 dinheiros, e o prazo do empréstimo tem que ser de 40 dias. E vê se você entende. Sempre renovável por mais 40 dias. Um vai dar a magnitude da operação, o outro vai dar o prazo da operação. Isso aqui é core. Por isso que a gente fala assim, se eu não tenho balanço, eu sou um banco, eu não acredito no balanço que eu recebo do cliente, eu vou fazer uma reunião com ele, vou tentar montar o quê? Isso aqui que está na lousa. Tentar estimar com ele, porque isso aqui ele sabe, hein? Todo dono sabe. Quanto tempo ele leva de estoque, quanto tempo ele recebe, quanto tempo ele paga, e os cifrões desse negócio. Com essas duas informações, resolvido. Faz sentido? Sim. E para ver se você conectou, quanto menor for esse ciclo, maior vai ser a minha conversão de lucro em caixa. Todos compreendem? Porque lembra que o lucro vai ser convertido em caixa de acordo com as velocidades? Pô, estou medindo velocidade, não estou? Então, quanto menor for esse ciclo, ou seja, quanto mais rápido eu estocar, mais rápido eu receber e mais demorado eu pagar, não é isso? Melhor vai ser a minha conversão de lucro em caixa. Dá para entender, gente? E qual é o sonho de toda empresa quando o assunto é isso aqui que está na lousa? Tem um ciclo negativo, não é isso? Ser a Ambev, por exemplo.
Ambev. Ambev, os números não são exatos, tá? São estimados. Ambev tem um prazo de estoque de aproximadamente, assume que é 30 dias. Ambev, ela tem 75% de market share na cerveja, ela manda no mercado, ela recebe, vou pôr 15 dias. Está até mais rápido hoje, mas assim, 15 dias. E ela paga em 120 dias. Ciclo de caixa, negativo 75 dias. Opa, significa muita coisa isso, hein? Negativo 75 dias. Significa que esse diagrama está muito mal desenhado para a Ambev, não é isso? Porque a Ambev compra, vende, recebe, e se fôssemos utilizar as escalas corretas, ia faltar sala para dizer quando que ela paga. Significa que ela não precisa de nem um centavo de capital de giro, porque isso aqui é negativo, compreendem? Significa que ela não vai pagar juros de capital de giro. Ela ainda vai operar o dinheiro do fornecedor por cerca de 75 dias no mercado financeiro. Ou seja, além de não ter despesas financeiras por conta de um eventual empréstimo tomado para capital de giro, ela ainda vai ter receita financeira por operar o dinheiro do fornecedor no mercado financeiro. Faz sentido? Por isso que eles vieram a público, fato relevante. Prazo para pagar o fornecedor a partir deste ano, 2016, 180 dias. 6 meses. É verdade, não é isso? 6 meses. O que vai acontecer com isso aqui? Vai ficar mais negativo. O que vai ficar com isso aqui? Mais negativo. E ele vai cada vez mais ter receita financeira por operar dinheiro de terceiros no mercado financeiro. Deu para entender? Este é o sonho, não é? E o pesadelo? O fornecedor deles. O pequeno e médio empresário brasileiro é um pesadelo nesse assunto. Por quê? Porque o pequeno e médio ele tem muita dificuldade, né? Pensa assim, perdi o emprego, recebi uma indenização X lá, qualquer, 20 mil. Vou começar um negócio, vou comprar uma máquina para fazer fralda descartável. Que é um negócio padrão, todo mundo vai, né? Esse é um dos maiores negócios do Brasil, a maior quantidade de empresa aberta é de fralda descartável. Aí eu vou abrir uma máquina parrudinha, custa uns 18 mil. Eu recebi 20, a máquina custa 18, logo, tô dentro, não é isso? Só que olha a vida de um pequeno empresário como é difícil. Tanto faz pensar em dinheiro ou em prazo, eu vou pensar em prazo. Prazo de estoque vai ser longo, porque qualquer lote de compra para ele é muito grande, porque ele é muito pequeno, você entende? O estoque fica longo. Ele recebe, demora para receber, porque ele vai ter que vender para o varejo revender para ele. E varejo domina a cadeia, vai pedir prazo. Pagamento, ninguém dá prazo para ele. Exige dele pagamento à vista ou antecipado. Esse ciclo fica violentamente grande. Muitas vezes, uma maquineta de 18 mil reais, dependendo dos meus volumes de operação, vão requerer um capital de giro de uns 40 a 50 mil. E eu não tenho, tá certo? Porque dos 20, quanto que eu falei? 20 custou 18, sobraram 2. Se ele for brasileiro mesmo, não sobraram, não é isso? Não, ele fez um churrascão de inauguração da máquina, não é isso? Na largada ele já se arrebentou, ficou bêbado, prometeu fralda para todos os presentes, aquele inferno, ele se arrebentou. Não tem dinheiro, bancarizado, crédito para ele também não tem. Porque ele não é bancarizado na PJ, ele é bancarizado na PF, não é isso? Não tem. Ele vai descontar a duplicata, que é a realidade brasileira. Banco de primeira linha nem desconta a duplicata para ele. Ele vai para um banco de segunda, terceira linha, que vai fazer 2 vezes a operação, que sabe que na terceira ele quebra. Aí ele vai para o factoring, né? Que no Brasil virou o agiota legalizado. Ele vai para a factoring descontar 2, 3 vezes as duplicatas. Quando a factoring não desconta mais, o agiota desconta, sempre. Só que o agiota cobra, né? Sei lá, uns 500% ao ano, ou a vida dos dois, o maior, não é isso? Aí ele não aguenta pagar. Aí ele quebra, mas ele quebra e aí perguntam para ele, por que você quebrou? O Sebrae pergunta, por que você quebrou? Ele fala, por taxa de juros abusivas desse país. É verdade, é o motivo número 1 que eles alegam. Só que quando o Sebrae manda um consultor ver o que foi, amostral, óbvio, né, de forma amostral, não foi o juro foi a gota d'água. O tiro de misericórdia. Quebrou mesmo por absoluta falta de gestão de ciclo. Por isso que a gente fala, se não tiver balanço e tiver que analisar balanço, não tem outro jeito. É montar isso aqui
em conjunto com a empresa, tá certo? Ou o dono monta, ou o banco que é interessado vai lá, meio que vai montando, até para pegar mentira, tá certo? Minha operação é essa, 400 mil, 40 dias. Eu bato na porta do banco e peço capital de giro de 1 milhão. Opa! Por que você quer capital de giro de 1 milhão se você só tem uma necessidade de 400? É certeza que 400 você vai usar para giro e os outros 600 você vai usar para investimentos de longo prazo, não é isso? Você mentiu finalidade, que é uma preocupação muito forte do banco. Então isso aqui ajuda demais a gente a não tem balanço. Espera aí, pelo menos o ciclo de caixa ele é fundamentalíssimo. E você percebe que é meio fácil de montar? Não é um negócio muito difícil. Dá para montar perguntando, não é isso? Balanço percebido. Tudo bem, gente? E por fim, nosso último grande toque, também tem a dica, tem também a ver com o IFRS. O IFRS trouxe um advento muito complexo. Ó. Antigamente, quem entende um pouco mais tempo aí, está acostumado a trabalhar com DRE, antigamente a gente tinha um negócio aqui, depois do lucro operacional, que se chamava assim, ó, mais ou menos resultados não operacionais na contabilidade brasileira. O que era isso? Aí a gente lançava tudo aquilo que não é recorrente ou que não tem nada a ver com o negócio. Exemplo. Primeiro exemplo fictício. Sou um fabricante de mesa. Decidi vender uma máquina velha que me ajudava a fazer mesa. É receita, não é? Só que não é meu negócio vender máquina velha. Eu lançava ali como resultado não operacional. Exemplo real. No ano retrasado, a Cirela decidiu vender um monte de terreno. É negócio da Cirela vender terreno? Não. É construir, incorporar, vender. Quando ela vende terreno, é resultado não operacional. E é engraçado, né? Que ela arrebentou de fazer lucro com a venda de terreno, porque deu tudo certo, né? Porque ela comprou terreno na época do IPO lá em 2007. Terreno subiu pra caramba, fez muito resultado. As ações caíram. Claro que as ações caíram. Porque eu não comprei a ação da Cirela para especular preço futuro de terreno, tá certo? Deu sorte que o preço do terreno subiu, mas eu não quero que você corra esse risco. E até você está me dando uma sinalização errada. Você está me dizendo que você comprou mal o terreno, né? Se você não incorporou, construiu, incorporou e vendeu, é porque não fez sentido. Outro exemplo, Faculdades Anhanguera, boa parte do lucro, eu trouxe até aqui para mostrar, veio, do ano retrasado também, veio da venda de imóveis. Ah, não é negócio da Anhanguera vender imóveis. Resultado? Não operacional. Aí veio a contabilidade internacional e não aceitou a existência daquela rubrica. Resultado não operacional. E sugeriu a criação dessa outra aqui, ó. Chamada Outras Despesas e Receitas Operacionais Líquidas. Que tem dois problemas. Problema 1, o nome. Você está chamando de outras receitas operacionais. Opa, peraí, se fosse operacional era para estar aqui em cima, você compreende? Então o problema 1 é o nome. O problema 2 é a posição dela. Ela está aqui em cima, ó, influenciando o lucro operacional. Quer ver exemplo real? Ó? A Anhanguera, olha aqui, ó, dentro como despesa ou receita de operação, tá vendo outras? Antes do lucro operacional, portanto, influenciando o lucro operacional. Outras receitas operacionais, 48 milhões. Origem, venda de imóveis. Qual o tamanho do lucro líquido deles? 42 milhões. Significa que era um prejuízo, não fosse a venda de imóveis. O problema é que isso aqui está numa linha que está confundindo a gente. Está numa linha operacional, influenciando o EBIT, influenciando o EBITDA, você entendeu? Parecendo que é da operação. Qual é o nosso trabalho? Infelizmente, vai lá, toda vez que tiver outras com relevância, vai procurar a nota explicativa, ou vai perguntar para ele, ver o que tem lá. Em geral, não é recorrente, não é da operação, tem que fazer o ajuste, não é isso? Como é que a gente ajusta? Pega essa linha de outros, tira ela daqui, joga para baixo, não é isso? Chamando de não operacional e recalcula
o EBIT. Trabalhoso. E isso faz, mais uma vez, a gente reforçar a dica 1. Ou eu entendo do negócio, ou não tem análise. Não tem análise. E eu diria que a qualidade da análise de balanço é intimamente proporcional, né? Diretamente proporcional ao que você conhece da empresa. Se você conhecer o mínimo de contabilidade, óbvio, dica 2, né? Entendendo o mínimo de contabilidade, a profundidade da análise vai ser o que você conhece do negócio, do segmento que você está analisando, da empresa que você está analisando. Tudo bem até aí, pessoal? E claro que, poxa, isso aqui fala, não gostei disso, né? Não vamos voltar então para o não operacional ali. Não vamos, porque a contabilidade agora é internacional, não é isso? Então, para mudar é um cataclisma, não é fácil mais mudar nada. Então, isso dificultou muito a nossa vida, mas faz parte. Ou a gente conhece o negócio, ou absolutamente não tem análise. Se você espremer bem, todas as dicas, ou você conhece o negócio, ou você não consegue fazer análise. Até mesmo essa do ciclo, né? Para isso eu preciso conhecer o negócio. Eu o tempo inteiro conhecer o negócio. O resto são detalhes financeiros, que são técnicas relativamente simples, desde que eu conheço o negócio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. Agora então a gente abre aí um espaço se tiverem dúvidas, questões. Tem um espaço aí para responder. Acho que a Karina e o Argos podem pegar aí e a gente vai avaliando. Ele perguntou, bom, se o FRS tem outras despesas que a gente está vendo que muita coisa não operacional é jogada aí, não é isso? Então, por que a gente não muda? Porque assim, o problema é que a gente está indo para um padrão, já foi para um padrão europeu de contabilidade. Lá eles sempre tiveram esse tratamento, esse problema não existe não operacional. E dentro do outras, você não pode ter coisa não operacional, mas pode ter coisa também operacional não recorrente. Então assim, tá um balaio de gato e a questão é, imagina você tendo países do mundo inteiro para mudar um item de contabilidade. Pode ser que mude daqui a alguns anos, mas a gente não está vendo muita luz. O pessoal tem discutido tantas outras coisas, que assim, só para você ter uma ideia no panorama, a contabilidade internacional, a gente começou a ir para o rumo das normas internacionais em 2008. Ano após ano, a gente tem trazido o que a gente chama de CPCs, que são os Comitês de Pronunciamentos Contábeis, são cópias da regra internacional. Então, a gente está com uma turbulência de coisas entrando para as normas brasileiras, né, que estão virando internacionais, que isso meio que talvez depois de muito tempo a gente volte para discutir isso, entendeu? A gente está numa turbulência tão grande de mudança, e só para você entender essa turbulência, nós estamos em 2015, né, 16, né, 15 que fechou os demonstrativos, 2015 falava-se assim, estamos full IFRS. Não estamos. Ainda não estamos, porque assim, a norma é internacional e a IFRS já tem mais um monte de norma sendo discutida que a gente vai ter que trazer. A legislação brasileira é complicadíssima. A gente tem, pensa uma empresa que é listada em bolsa. Banco Itaú. O Banco Itaú é listado em bolsa. Então ele é regido por normas da CVM. A CVM aceitou todos os CPCs, todas as normas contábeis internacionais. Só que o Banco Itaú também é regido pelo Banco Central, né, normatizado pelo Bacen. O Bacen não aceitou, a maior parte dos CPCs ainda está discutindo. O que o Itaú está tendo que fazer? 2 balanços completamente diferentes. Um para atender a CVM, outro para atender o Bacen. Aí você vai para uma seguradora que está na bolsa. A CVM aceitou todas, a SUSEP está aí negociando. A seguradora faz 2 balanços. Então a gente ainda está, acho que, numa complexidade tão violenta de mudanças que a gente talvez depois volte a discutir isso. Mas é um ponto importante. Enquanto isso, a gente tem que ficar muito esperto, né, com as análises. Legal. Tem uma pergunta aqui, qual a diferença entre necessidade de capital de giro e necessidade de investimento em giro? Nenhuma, é a mesma coisa, é semântica. Ou seja, esses 400 que estavam aqui, lembra? O nome técnico desses 400 podem ser 3 em geral. Aqueles 400 pode ser NCG, que é
necessidade de capital de giro. Pode ser NIG, que é necessidade de investimento em giro. Em alguns livros aparece, não é muito usado, mas alguns livros usam IOG. Investimento operacional em giro. É tudo a mesma coisa. Absolutamente tudo a mesma coisa. Eu simplifiquei aqui com estoque mais contas a receber menos fornecedores. Óbvio que quando eu for calcular de uma empresa, eu tenho que considerar algumas outras contas operacionais, que não essas três, mas aqui em geral essas são as três mais importantes. E essas são as três que um dono consegue me falar com muita velocidade e elas são as de representatividade maior. Mas, para ser bem estrito, você pode considerar outras contas operacionais do ativo e do passivo circulante nesse cálculo. É que, em geral, elas são menos relevantes e na hora de fazer o balanço percebido, dificilmente um dono vai saber de tributos diferidos, de umas contas mais difíceis do balanço. E só para aproveitar, tem também um erro de, não é um erro de tradução, o norte-americano vai chamar essa NCG, NIG e OG de Net Working Capital. Que se você traduzir literal, vai ser o quê? Capital de giro líquido. CGL, que não é a mesma coisa. Ou seja, o norte-americano chama de Net Working Capital, NIG, NCG e OG. Se você traduzir literal, vai estar capital de giro líquido, que não tem nada a ver com isso aqui. Tudo bem? É uma preocupação importante que muita empresa tem origem americana e eles usam Net Working Capital para NCG, para NIG e não para CGL. CGL é tão ruim, né, que a gente quase não usa. Tudo bem, gente? Tem mais uma pergunta aqui. Na ausência de tempo para calcular o CFO, eu não entendi o que é o CFO. O fluxo de caixa operacional. Beleza. Quais os principais índices que devemos usar? Primeiro, eu só queria fazer uma ressalva. Se a empresa a demonstração dos fluxos de caixa, aquela que eu coloquei aqui, ela passou a ser obrigatória no Brasil a partir de 2008. Então, antes, quem é mais antigo aí, lembra da DOAR, demonstração de origens e aplicações de recurso, mas só o Brasil usava a DOAR no mundo. Ela era muito melhor, na minha opinião, do que a DFC, mas só o Brasil fazia e ninguém entendia. Então a gente migrou para a norma internacional, é DFC. Então demonstração de fluxo de caixa já é uma demonstração obrigatória. Obrigatória. É que muita empresa ainda está se ajustando, mas a demonstração de fluxo de caixa é obrigatória. Então não deveria não ter fluxo de caixa, porque ela já é obrigatória. Só que assim, se eu não tivesse tempo, o que eu faço? Na minha opinião, se eu tivesse 3 segundos, olha o ROI. Eu tenho só 3 segundos para analisar a empresa. Eu te diria assim, então não analisa. Ah, mas eu precisava só dar uma olhadela, assim, de 2 segundos. Olha o ROI. Porque assim, não tem atalho. Eu sempre costumo dizer assim, sabe, porque você imagina, né? A gente trabalha com isso, você imagina no Natal, aquele encontro com familiares que você não vê faz tempo, né? Como o cara sabe que você trabalha com isso, ele te chama de canto e fala assim, e aí? Onde é que ação que eu compro, né? Eu sempre respondo para eles o seguinte, né? Se eu soubesse, eu não estava dando aula, né? Eu estava operando. Então, assim, não tem atalho, infelizmente. Não tem uma coisa que eu preciso olha tal coisa. Mas se eu tenho só 2 segundos, olha o ROI. Olha o ROI. Se eu tivesse mais 2 segundos, olha a capacidade de converter o EBITDA em fluxo de caixa. Faz sentido, né? Porque uma coisa é olhar o lucro se gerou ROI, né? Se deu uma boa rentabilidade. E depois eu quero saber se o lucro virou caixa. Então, ver se o EBITDA virou FCO, né? Se eu tivesse pouco tempo, é isso que a gente costuma fazer. Tá? É que assim, é muito difícil atalho para análise, né? Porque eu preciso conhecer o segmento, preciso conhecer o setor, preciso conhecer um monte de coisa aqui. E aproveitando a pergunta que é muito pertinente, eu tenho um pouco de medo daquelas análises assim. Eu queria analisar de 2010 a 2015. Não vai dar. Você vai ter que fazer, para fazer uma análise de qualidade, biênio por biênio. Analisa o 10-11, o 11-12, o 12-13,
13, 14, 14 e 15. Porque de biênio para biênio eu tenho que contar as histórias, não é isso? As margens subiu, por que subiu, por que caiu, o que aconteceu. A gente vai pormenorizadamente biênio a biênio. Ah, mas eu queria só dar uma olhada na evolução do ROI, do EBITDA. Perfeito. Aí a gente vai ver que é só uma evolução, que não diz muita coisa para a gente, né? Não é uma análise profunda. Mas muito importante essa pergunta. Então, se eu tivesse 2 segundos ROI, se tivesse mais 2, a capacidade de converter o EBITDA em fluxo de caixa. Porque daí criamos valor. Ó, só para não deixar muito solto. Você fala assim, ah, Adriano, que confuso. Eu nunca ouvi um conselho de administração falar que ROI. Por que a gente não usa ROI? Porque assim, por que eles põem EBITDA? Porque pensa bem, ó. Do EBITDA para o lucro líquido, para depois calcular ROI, o que eu tenho? Eu tenho despesas financeiras e tributos, não é isso? Vamos combinar, despesa financeira e receita financeira depende do nível de alavancagem da companhia, não é? Que é uma decisão do gestor? Não, é uma decisão muito estratégica. É do dono, do conselho e do CFO, tá certo? No máximo o CFO sugerindo alguma coisa. É uma decisão de conselho. E pagar tributo, vamos combinar, né? Imposto de renda e contribuição social, você vai tentar otimizar, mas assim, não tem muito o que discutir. Então eu pego e boto para a gestão uma meta de EBITDA. Porque se você gerar um bom EBITDA, ó, se você gerar um bom EBITDA, é certeza que você vai gerar um bom lucro líquido. E do EBITDA para o lucro líquido, o que eu tenho? Despesas financeiras, receitas financeiras, que você, gestor, não influencia muito. Tributos e depreciação e amortização, não é isso? Que você, gestor, também não influencia muito. Quem decide sou eu, comprar novas máquinas, eu dono. Então, peraí, eu ponho a meta no que você é capaz de fazer. Você gerencia a EBITDA, maximize o EBITDA, porque daí eu tenho certeza que você maximiza lucro. Se você maximizar lucro, a outra parte da fórmula é PL. PL é o nível de dinheiro do dono, não é isso? Ou decisão de alavancagem. De pôr mais PL, menos PL, mais dívida, menos dívida. Isso é decisão do gestor? Não, isso é decisão em geral do dono com o CFO recomendando. Então, peraí, faça a sua parte, não é isso? Faz o que você consegue fazer. E o que você consegue fazer é EBITDA. Se você gerar o EBITDA, deixa comigo que indiretamente você está gerando um bom ROI. Só que daí tem que ter outra medida, não é isso? Eu quero saber se esse ROI se converte ou não se converte em caixa, em fluxo de caixa operacional. Por isso que você pega todo bom CFO, todo bom diretor financeiro, todo bom CEO, ele é doente por 2 medidas. Medida 1, tem que gerar EBITDA. Medida 2, tem que converter o EBITDA em caixa. Quem me faz converter ou não converter? Prazos, não é isso? Velocidades, ou seja, ciclo de caixa. Gerenciou isso, está tudo tranquilo. Porque eu tenho certeza que você vai maximizar o meu ROI, e esse ROI vai estar convertido em caixa. E você entende que, está meio avançado isso, né? Mas você entende que por tabela você está gerando valor para a companhia? Ó, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Só para conectar tudo. Por quê? A gente fala assim, quanto vale uma empresa? Ah, vale o que ela é capaz de gerar de caixa, não é isso? Que caixa é esse? É meio técnico, mas a gente costuma usar o Free Cash Flow. A ideia mais intuitiva do Free Cash Flow é assim, ó. Gere um bom EBITDA. EBITDA é caixa? Não. Ele é potencial. Para gerar fluxo de caixa operacional, eu tenho aqui ciclo de caixa, capital de giro, não é que nós vemos? Sim ou não? Então, EBITDA, capital de giro, fluxo de caixa. Esse é o caixa da operação, é o caixa do negócio. Tem que pegar um pouco desse caixa e reinvestir, né? Porque senão a empresa obsolesce, tá certo? Tá bom, investe. Mas investe o suficiente para manter a empresa do mesmo tamanho. Essa é a ideia mais intuitiva do que é um Free Cash Flow. Pega o caixa gerado pelo negócio, reinveste um pouco para manter essa geração futura de caixa. É o Free Cash Flow. Ele é free mesmo. Eu queria muito devolver dinheiro para o dono, pagar dividendo. Paga, é free. Aí eu queria devolver dívida, devolve, é free. Eu queria investir mais, a mais, então é para crescer, não é para manter, você pode.
Eu queria comprar a empresa. Compra, é free. É uma geração de caixa livre. Você já fez tudo que você tinha que fazer, é o caixa que vai ser. Claro que eu fiz aqui, né, para quem entende mais, o flow to firm, né? Teria que tirar a dívida para chegar no flow to equity, etc. Mas assim, é a geração de caixa livre. Então, peraí, o que tem aqui, hein? Duas coisas a serem gerenciadas, porque todo mundo quer um free cash flowzão, todo mundo entende? Porque se eu trouxer valor presente, free cash flow grande, vai ficar no valor da empresa grande. Ah, então, mas só tem duas coisas para eu gerenciar aqui. Coisa 1, gere um bom EBITDA. Coisa 2, gerencie capital de giro. Acabou. Se eu fizer isso, eu vou gerar um bom FCO, né? FCO, investimento. Investimento é dado do segmento, concorda? Tem segmento que vai necessitar mais reinvestimento, tem segmento menos. Isso aqui é dado do segmento. Então, você percebeu que a gente estica, puxa, vai e volta e cai no mesmo lugar? Por isso que todo bom CFO é doente por duas medidas. Medida 1, EBITDA. Medida 2, gestão de capital de giro, não é isso? Das contas de giro. Porque se eu fizer isso, ó, é certeza que eu estou gerando um bom ROI, não é isso? Porque se o EBITDA for bom, vai gerar um bom ROI. E se eu gerenciar capital de giro, é certeza que eu vou converter esse bom EBITDA num bom caixa, num bom free cash flow, e o valor da empresa sobe. Percebe que são várias versões da mesma visão? Ou melhor, várias visões, né, da mesma coisa, porque não tem para onde escapar. Tem que gerar um bom EBITDA e converter esse EBITDA em caixa. Para isso é gestão de capital de giro. Se eu fizer isso, está tudo garantido, porque um bom EBITDA vai gerar um bom ROI. E um bom EBITDA convertido em caixa vai gerar um bom free cash flow, e o valor da empresa acaba sendo simples, né? A gente vai e volta e acaba ficando em duas, três coisinhas aí. Por isso que eu respondi, se eu tivesse pouco tempo, olha o ROI. Tem mais um pouquinho de tempo, vê se converte EBITDA em caixa. Você está com o coração aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, encerrando aqui, muito obrigado pela participação de vocês, quem está remoto também. Foi um prazer tê-los aí com a gente e estamos à disposição para qualquer necessidade. Muito obrigado. Obrigado.